Você já percebeu como às vezes parece que tudo na vida escapa do controle? A gente planeja, se esforça, mas sempre aparece algo que bagunça os planos. E é justamente nesse ponto que muitos desanimam, achando que Deus esqueceu ou que a fé não funciona. Mas vou te dizer uma coisa que pode soar polêmica. A fé não serve para evitar problemas, ela serve para atravessá-los com vitória. Enquanto muita gente corre atrás de fórmulas rápidas, existe um segredo que poucos realmente entendem. Confiar em Deus é a chave para viver uma força diária que não depende do humor, do dinheiro ou das circunstâncias. E não é papo religioso. É sobre aprender a se apoiar em um amor que nunca falha, em promessas que não mudam e em um cuidado que não tira folga. Se hoje você acordou cansado, preocupado ou até desacreditado, fica comigo até o final. Essa oração matinal pode ser o empurrão que faltava para você lembrar que não está sozinho. Acredite, quando você confia em Deus de verdade, descobre uma força que nem sabia que tinha. Quem já não se pegou em meio a uma tempestade emocional, achando que tudo ia desmoronar? É nesses momentos que a fidelidade de Deus se revela mais clara, firme, constante e inabalável. Não importa se nossos planos mudam ou se os sentimentos oscilam, a promessa dele continua intacta. Essa é a base de uma oração poderosa, aquela que sustenta a alma quando o mundo parece virar de cabeça para baixo. Imagine alguém que treina anos para uma maratona, mas no dia da corrida o clima muda e começa a chover. O esforço não foi em vão, porque a preparação continua dentro dele. Assim é com Deus. As mudanças externas não alteram a essência do que ele já determinou. Quando nos conectamos em uma oração para um dia abençoado, percebemos que a fidelidade divina não é afetada pela chuva da vida. É curioso como confiamos em contratos humanos, que podem ser quebrados, e às vezes duvidamos das promessas de Deus que jamais falham. A vida mostra que pessoas podem se contradizer, mas a palavra permanece sólida. É aqui que uma oração forte ganha sentido, porque ela nos coloca na frequência do que é eterno. E quem aprende a confiar nessa base descobre um descanso que o dinheiro não compra. Pensa só, você já viu montanha sair correndo do lugar? Claro que não. Assim também é a fidelidade de Deus, imutável diante das nossas fragilidades. Mesmo quando tudo desmorona, ele continua firme, como um amigo que não abandona. Por isso, uma oração de fé não é um ritual vazio, mas um lembrete de que não estamos à deriva. Muitas vezes acreditamos que nossos erros podem cancelar o amor divino, mas isso é apenas um engano alimentado pela insegurança. Deus não é um chefe que muda de ideia a cada tropeço. Ele é um pai que não negocia seu amor. Uma oração poderosa, feita de coração, nos lembra disso diariamente. E quando essa certeza entra na alma, a paz floresce. Quem já assistiu a um jogo de futebol sabe que a torcida vibra mesmo quando o time está perdendo, porque acredita na virada. Da mesma forma, a fidelidade de Deus garante que a história não acaba no primeiro tempo. Quando alguém se agarra a uma oração para um dia abençoado, é como escolher acreditar que a virada já está escrita. O coração descansa mesmo antes de ver o resultado. Se você olhar para trás, quantas vezes achou que não teria saída, mas aqui está hoje, lendo isso. Isso já é prova da fidelidade divina em ação. Não foi sorte, nem coincidência, mas cuidado de um Deus que não falha. Uma oração forte é a forma de agradecer e, ao mesmo tempo, lembrar que a próxima vitória também virá. Um detalhe interessante: os sentimentos humanos mudam como as estações, mas a fidelidade de Deus é eterna. Um dia a pessoa pode acordar motivada, no outro sem forças. E mesmo assim o Senhor continua presente. É como o sol por trás das nuvens. Pode não ser visto, mas nunca deixou de brilhar. Uma oração de fé abre os olhos para enxergar além das aparências. Você já reparou como algumas músicas atravessam gerações e ainda emocionam? Elas resistem ao tempo porque carregam algo verdadeiro. Da mesma forma, a palavra de Deus não envelhece nem perde força. E quando transformamos essa verdade em uma oração poderosa, estamos sintonizando nossa vida com algo que jamais se corrompe. É por isso que a caminhada espiritual não se apoia em sentimentos instáveis, mas na certeza de que Deus é fiel. Ele não falha, não atrasa e não se contradiz. Mesmo quando tudo parece mudar, a promessa continua viva. Uma oração para um dia abençoado serve como âncora nesse mar agitado, preparando o coração para compreender a grandeza dessa fidelidade que vai além da nossa lógica. O salmista descreve a misericórdia de Deus como algo tão elevado que não cabe na medida humana. Salmo 36:5 declara que a sua fidelidade alcança até os céus, e isso muda tudo na forma como encaramos os desafios. Não é uma promessa rasa, mas profunda como uma nascente escondida na montanha. Uma oração poderosa nos conecta a essa fonte inesgotável.
Já pensou numa nascente que nunca para de jorrar? Ela continua fluindo, mesmo quando ninguém está ali para beber. Assim é a fidelidade de Deus. Constante, generosa, não depende do olhar humano. Quando alguém faz uma oração para um dia abençoado, está simplesmente se aproximando dessa água viva que nunca seca. A vida é cheia de altos e baixos, mas a misericórdia divina não tem queda de energia, não sofre oscilação. Pense no Wi-Fi. Às vezes falha, deixa a gente na mão. Já a fidelidade de Deus é um sinal que nunca cai, sempre está disponível. É por isso que uma oração forte consegue reabastecer até os corações mais cansados. Muitos procuram em pessoas ou conquistas aquilo que só Deus pode dar: constância. O problema é que tudo o que é humano é limitado, acaba cedo ou tarde. Mas quem encontra descanso em uma oração de fé, descobre que existe uma nascente que não depende de clima, de temporada ou de humor. O Salmo 36 não é apenas poesia antiga, é mapa para a vida. Ele mostra que a misericórdia de Deus se estende como um horizonte que não tem fim. Essa é a razão de tanta gente testemunhar milagres quando menos espera. Porque, na prática, uma oração poderosa ativa o acesso a esse cuidado ilimitado. Quer um exemplo simples? Imagine alguém atravessando um deserto, exausto, sedento, quase desistindo. De repente, encontra uma fonte que jorra água pura. É exatamente isso que acontece quando buscamos a Deus. A oração para um dia abençoado se torna o refresco da alma em meio ao calor das lutas. Perceba que a nascente não escolhe quem pode beber dela. Do mesmo jeito, a fidelidade de Deus não é seletiva. Ela não exclui, não divide entre preferidos. Está acessível a quem deseja se aproximar. Uma oração forte é como estender as mãos e beber dessa graça que nunca se esgota. É incrível como a Bíblia usa imagens da natureza para explicar o espiritual. Montanhas, rios, fontes, tudo aponta para algo maior. A nascente que nunca seca é um lembrete de que, mesmo quando os recursos humanos se esgotam, a misericórdia divina continua fluindo. Uma oração de fé é o copo que recolhe essa água viva. A realidade é que muitos vivem tentando controlar o incontrolável e acabam frustrados. Mas quando entendemos que há uma fonte eterna, aprendemos a descansar. Deus não se cansa de cuidar, não tem limites. É por isso que uma oração poderosa é mais que palavras, é mergulho numa realidade espiritual que sustenta. Então, da próxima vez que se sentir seco por dentro, lembre-se do Salmo 36:5. A misericórdia de Deus é mais alta que os céus e tão firme quanto as montanhas. É nessa certeza que a alma se reanima. Uma oração para um dia abençoado pode ser justamente a chave para experimentar essa nascente que nunca se fecha. Quem confia em Deus descobre algo extraordinário. Ele não começa nada para deixar pela metade. Diferente de nós, que às vezes abandonamos projetos no meio do caminho, o Senhor conclui cada detalhe de sua obra. Uma oração poderosa é como entregar o rascunho da vida para o autor, que sabe finalizar a história com perfeição. Quantas vezes a mente já ficou cansada, querendo desistir? É nesse ponto que Deus entra em cena com força renovada. Ele não apenas consola, mas também dá ânimo para continuar. Quando alguém busca uma oração para um dia abençoado, encontra exatamente essa energia espiritual que coloca o coração de pé. É como um corredor que já não sente as pernas, mas de repente recebe uma garrafa d'água gelada e o incentivo da torcida. Assim age o Senhor. Reanima quando já não há forças. Uma oração forte feita no silêncio do quarto ou no meio do trânsito abre espaço para esse sopro de encorajamento divino. Muitos pensam que Deus esquece ou abandona, mas isso é apenas uma ilusão do medo. A verdade é que Ele é fiel em cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Uma oração de fé nos lembra que a ausência de respostas imediatas não significa abandono, mas sim cuidado em silêncio. Deus não abre portas antes do tempo, mas também não deixa ninguém preso para sempre. Ele age no instante certo, como alguém que segura a chave e sabe qual porta realmente precisamos atravessar. A oração poderosa funciona como esse ato de confiança. Esperar sem ansiedade, sabendo que a hora certa virá. Imagine um agricultor. Ele planta, rega, espera. Se tentasse colher antes da estação, estragaria tudo. Assim é com as promessas de Deus. Elas florescem no tempo exato. Uma oração para um dia abençoado nos ajuda a ter paciência, lembrando que cada processo tem seu propósito. E quando tudo parece atrasado, Deus surpreende. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que, no limite da esperança, viram uma porta se abrir inesperadamente? Esse é o estilo divino. Ele completa o que começa, mesmo quando pensamos que já não há solução. Uma oração forte mantém viva a expectativa desse agir. O coração humano é especialista em criar prazos.
mas Deus trabalha em ritmo de eternidade. Não é sobre rapidez, mas sobre perfeição. Uma oração de fé ensina a alinhar nossa pressa ao compasso da paciência divina. E nesse processo, aprendemos que ele nunca deixa algo incompleto. Se você já montou um quebra-cabeça, sabe que algumas peças parecem não se encaixar, mas no final fazem sentido. É exatamente assim com a vida. Cada detalhe que Deus permite faz parte de uma imagem maior. A oração poderosa é como permanecer sentado diante da mesa, confiando que Ele vai encaixar tudo. Então, se a mente cansar e os olhos não enxergarem saída, lembre-se, Deus não abandona quem confia. Ele é especialista em terminar o que começa, em dar força quando não há ânimo, em abrir portas quando tudo parece fechado. Uma oração para um dia abençoado nos prepara para ver, no tempo certo, esse agir completo. As palavras humanas mudam conforme o vento, mas a palavra de Deus permanece firme como rocha. Números 23:19 nos lembra: Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele disse, cumprirá. Uma oração poderosa é o antídoto contra a dúvida, porque nos coloca diante da voz que não falha. Pense em quantas vezes alguém prometeu algo e não cumpriu. A frustração é quase inevitável, mas com Deus é diferente. Suas promessas são inquebráveis. Quando buscamos uma oração para um dia abençoado, estamos reafirmando que acreditamos nessa palavra que não volta vazia. Dúvidas sempre batem à porta, especialmente quando a realidade parece o oposto da promessa. Mas é justamente aí que precisamos lembrar. Se Deus falou, é certo que fará. Uma oração forte ajuda a silenciar a ansiedade e a incredulidade, substituindo o medo por confiança firme. É como depositar dinheiro em um banco totalmente confiável. Não importa quanto tempo passe, sabemos que estará seguro. Assim são as promessas divinas. Nunca perdem valor, nunca são esquecidas. Uma oração de fé é o recibo que carregamos no coração, prova de que podemos confiar sem medo. O ser humano tem a mania de duvidar quando as coisas demoram, mas o tempo não anula a promessa. Veja Abraão, que esperou anos por Isaque, mas viu o cumprimento do que Deus havia falado. Uma oração poderosa nos ensina a esperar sem perder a esperança, porque o cumprimento é certo. Às vezes confiamos mais em previsões meteorológicas, que podem errar, do que nas promessas eternas. Isso mostra o quanto precisamos realinhar o foco. Quando fazemos uma oração para um dia abençoado, é como ajustar a bússola, lembrando que a direção verdadeira vem do Senhor. É natural sentir o peso da dúvida quando tudo parece parado. Mas o fato é que Deus não esquece, não muda de ideia e não deixa para depois o que já determinou. Uma oração forte mantém essa chama acesa, ajudando-nos a confrontar os pensamentos que tentam roubar a fé. Você já percebeu que muitas promessas humanas vêm acompanhadas de "se der certo"? Com Deus não existe essa condicional. O que Ele prometeu já está decretado. Uma oração de fé nos lembra dessa verdade, para que possamos caminhar sem o peso da incerteza. Quando o coração insiste em duvidar, o melhor remédio é repetir as promessas. Ler, meditar, declarar. É como reafirmar a senha para não esquecer. A oração poderosa não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece nossa memória espiritual, para que não nos esqueçamos do que Ele já disse. Por isso, diante das dúvidas, a resposta não é fugir, mas se agarrar ainda mais firme à palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não há espaço para meio termo. Uma oração para um dia abençoado coloca essa convicção dentro de nós, preparando o coração para o próximo passo da caminhada. A história de Zorobabel é um lembrete poderoso de que Deus sempre capacita aqueles que Ele chama. Reconstruir o templo depois do exílio não foi tarefa fácil. As circunstâncias gritavam desânimo, mas o Senhor sustentava. É nesse cenário que nasce a importância de uma oração poderosa. Quando tudo ao redor parece frágil, ela mantém a chama acesa. Muitos pensavam que o templo não voltaria a se erguer, mas Deus levantou Zorobabel como líder. Ele não precisou de perfeição nas circunstâncias, mas de perseverança. Isso nos ensina que uma oração para um dia abençoado não depende do cenário estar favorável. Ela brota mesmo em meio aos escombros. Quantas vezes olhamos para a nossa própria vida e pensamos: é impossível reconstruir. Seja um relacionamento, a esperança ou até a fé. Mas Deus mostra em Zorobabel que o impossível é apenas o palco onde Ele revela sua força. É aí que uma oração forte encontra espaço para fazer florescer coragem. O detalhe mais bonito é que a promessa não dependia de grandes recursos, mas do poder de Deus. O profeta declarou: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Isso muda tudo, porque uma oração de fé não exige perfeição humana, mas confiança total no caráter divino.
É como reformar uma casa antiga. Ao olhar de fora, parece impossível recuperar. Mas quem tem visão enxerga além dos entulhos. Assim fez Zorobabel, guiado por Deus. Da mesma forma, quando levantamos uma oração poderosa, estamos permitindo que o Espírito Santo nos dê olhos para enxergar além do caos. O que impede muitos de avançar é esperar que tudo esteja perfeito para começar. Mas Zorobabel não esperou. Ele confiou. Isso nos mostra que uma oração para um dia abençoado não é para quando tudo estiver certo, mas justamente para quando parece que nada vai dar certo. As pessoas zombavam, duvidavam, mas a promessa permanecia. Talvez você também já tenha ouvido vozes dizendo: "Não vai dar em nada", pois é nesse momento que uma oração forte precisa ser levantada, para lembrar que a última palavra vem de Deus, e não dos críticos. A perseverança de Zorobabel não estava na força do braço, mas na confiança em Deus. É essa confiança que precisamos cultivar todos os dias. Uma oração de fé nos ajuda a fixar o olhar no caráter imutável do Senhor, e não nas circunstâncias voláteis que tentam nos distrair. Repare que Deus não pediu que Zorobabel fosse perfeito, apenas fiel. Isso já é um ensinamento prático. Não precisamos esperar estar no momento ideal para recomeçar. Uma oração poderosa é suficiente para dar o primeiro passo, porque Deus completa aquilo que iniciamos em obediência. Assim como o templo foi reconstruído em meio a obstáculos, também podemos ver reconstruções na nossa própria vida. Mas para isso, é preciso perseverar e confiar. Uma oração para um dia abençoado é como colocar a primeira pedra desse novo começo, sabendo que a obra pertence a um Deus que não muda. O tempo de Deus nunca se atrasa, mas também não se adianta. O Salmo 31:15 nos lembra: "Em tuas mãos estão os meus dias." Isso significa que ele administra nossa história com precisão absoluta. Uma oração poderosa ajuda a descansar nessa verdade, mesmo quando a ansiedade tenta acelerar o processo. Simeão e Ana são exemplos vivos disso. Eles esperaram anos e anos para ver o Messias, mas não perderam a esperança. No momento exato, seus olhos contemplaram a promessa. Uma oração para um dia abençoado nos mantém firmes, lembrando que vale a pena esperar pelo cumprimento divino. A grande dificuldade humana é lidar com o relógio. Queremos tudo para ontem. Mas Deus não é guiado pela pressa. Ele é guiado pela perfeição. Uma oração forte ensina a alinhar o coração com o tempo do céu, sem cair na armadilha da ansiedade. É como cozinhar um bolo. Se tirar do forno antes, desanda. Se deixar demais, queima. O ponto certo garante o sabor. Assim também é com as promessas de Deus. Uma oração de fé nos dá paciência para não desistir no meio do preparo, nem sabotar o processo com pressa. Muitas vezes achamos que Deus está atrasado, mas na verdade Ele está preparando o cenário. Foi assim com Simeão e Ana. Enquanto esperavam, Deus alinhava a história para o nascimento de Jesus. Uma oração poderosa abre nossos olhos para perceber que existe propósito até no silêncio. Quando confiamos no tempo divino, até as esperas se tornam produtivas. Em vez de desgaste, elas produzem maturidade. Simeão e Ana não perderam tempo. Eles se fortaleceram na fé. Por isso, uma oração para um dia abençoado transforma períodos de espera em oportunidades de crescimento. É interessante notar que a pressa quase sempre leva a erros. Quantas escolhas precipitadas já trouxeram dor? Mas quando esperamos o tempo de Deus, experimentamos resultados que permanecem. Uma oração forte é como um freio que impede a alma de acelerar além do necessário. Deus não trabalha com improviso, Ele trabalha com exatidão. Cada detalhe é ajustado para que o plano se cumpra. Ana e Simeão não foram esquecidos, estavam na agenda do céu. E quando buscamos uma oração de fé, nos lembramos de que também estamos nessa mesma agenda. Um exemplo prático. Já percebeu como certos encontros acontecem por acaso, mas mudam tudo? Na verdade, é Deus sincronizando os ponteiros. Nada escapa do controle dele. Uma oração poderosa nos ajuda a perceber esses encontros divinos que marcam o destino. Por isso, quando o coração gritar "está demorando", lembre-se de Simeão e Ana. Eles provaram que a espera não é perda, mas parte da promessa. Uma oração para um dia abençoado sustenta essa paciência, preparando-nos para ver no tempo exato aquilo que o Senhor já determinou. O amor de Deus não é como os contratos humanos, que podem ser quebrados por falhas de desempenho. Ele é baseado em aliança, firme como rocha. O Salmo 27:10 nos lembra que, ainda que pai e mãe abandonem, o Senhor acolhe. Uma oração poderosa nos ajuda a enxergar esse amor que não depende das nossas conquistas. A verdade é que vivemos em uma cultura que premia apenas resultados. Se você acerta, recebe aplausos. Se erra, recebe críticas. Mas Deus não mede o valor de ninguém assim.
Uma oração para um dia abençoado nos conecta a esse cuidado incondicional, que não se baseia em performance. Sofonias 3,17 é um dos textos mais belos. Ele se regozijará em ti com alegria, te renovará no seu amor, se alegrará em ti com brados de júbilo. Já pensou nisso? O próprio Criador celebrando a sua vida. Uma oração forte nos faz mergulhar nessa realidade que confronta toda a sensação de rejeição. Muita gente acha que Deus só ama quando estamos certinhos, mas a verdade é que o amor dele permanece até quando tropeçamos. Isso não é licença para errar, é garantia de que ele nunca nos abandona. Uma oração de fé é o lembrete diário desse abraço eterno. É como uma criança que aprende a andar. Cai, levanta, tenta de novo. O pai não desiste dela, ao contrário, incentiva e comemora cada passo. Assim é o Senhor com seus filhos. Uma oração poderosa nos ajuda a sentir esse encorajamento celestial que não nos deixa desistir. O mundo cobra perfeição, mas Deus oferece relacionamento. Ele não está interessado em checklists impecáveis, mas em corações sinceros. Uma oração para um dia abençoado é justamente o espaço para abrir a alma, sem máscaras, sabendo que o amor de Deus já nos cobre. Quem já experimentou rejeição sabe como dói, mas o amor divino cura essa ferida. Ele é um porto seguro onde a alma descansa, mesmo depois de ter sido marcada por decepções humanas. Uma oração forte é a ponte para esse lugar de segurança que ninguém pode roubar. É curioso, muitos passam a vida tentando provar seu valor, mas diante de Deus não há currículo que impressione. O que toca o coração dele é a entrega. Uma oração de fé não é sobre mostrar serviço, mas sobre reconhecer que já somos amados de graça. Imagine alguém cantando de alegria por sua vida. Difícil acreditar, né? Mas é exatamente isso que Sofonias diz. Deus se alegra conosco. Ele não nos tolera, ele nos celebra. Uma oração poderosa abre os ouvidos espirituais para ouvir esse canto que embala a alma. Portanto, não é pelo que fazemos, mas por quem Ele é que podemos descansar. O amor dele não se negocia, não diminui e não caduca. Uma oração para um dia abençoado nos lembra disso diariamente, preparando nosso coração para viver a vida com confiança inabalável. E aí, depois de tudo isso, me conta, qual parte dessa mensagem mais tocou você? Já passou por momentos em que parecia que nada daria certo, mas algo mudou de repente? Quero ler nos comentários a sua experiência, porque cada história é única e pode inspirar outros que estão passando pelo mesmo. Não tenha vergonha de compartilhar, sua fé pode ser o impulso que alguém precisa hoje. Além disso, se você quer continuar recebendo essas palavras que fortalecem o coração e enchem a alma de esperança, inscreva-se no canal agora mesmo. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque a cada dia podemos crescer juntos, aprendendo a confiar mais e melhor em Deus. Então comenta, compartilha e vem junto nessa jornada de fé, força e transformação diária.